Romanos capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho na vida real. Finalmente chegamos ao último capítulo de Romanos. E talvez hoje você esteja pensando assim, depois de tudo que Paulo falou, como será que vai terminar essa carta? Depois de tanta coisa extremamente profunda, nós falamos sobre pecado, sobre graça, justificação, fé, sobre vida no Espírito, Israel e bastante coisa sobre transformação. Romanos 16 poderia parecer quase que um capítulo até nem tão importante, porque Paulo ele começa a citar o nome de algumas pessoas uma por uma, e talvez seja justamente aí que exista algo muito importante, porque depois de passar tantos capítulos explicando o Evangelho, Paulo termina mostrando o Evangelho na vida real. Se você acompanhou essa série desde o começo, você lembra da nossa pergunta, que cada capítulo responde uma pergunta e prepara para a próxima. Então, estamos aqui no final dessa carta. Paulo nos mostrou por que nós precisamos do Evangelho. Mostrou também por que todas as pessoas pecaram, como que nós somos justificadas pela fé, mostrou a graça, o que significa viver uma vida nova, falou sobre Israel, sobre como devemos tratar uns aos outros. E agora ele termina falando de pessoas. Olha quantos nomes aparecem aqui. Ele falou de Priscila e Áquila, de Maria, de Júnia, falou de Urbano e tantos outros. E Paulo, nós conseguimos ver que ele não está simplesmente fazendo uma lista de nomes. Ele está reconhecendo pessoas que fizeram parte daquela história. Foram pessoas que serviram, que trabalharam, que ajudaram, que abriram suas casas e suas vidas. Pessoas comuns que estavam vivendo o Evangelho. E isso me faz pensar uma coisa. O Evangelho nunca foi uma coisa apenas para ficar aqui dentro. Ele é feito para que ele possa ser vivido. Ele existe para ser vivido. E nós passamos 15 capítulos falando sobre algumas das verdades mais profundas da fé cristã. Foi uma carta bem teológica. Mas Paulo não termina dizendo: parabéns, agora vocês conhecem toda a teologia. Ele termina lembrando de pessoas. Porque conhecimento que nunca chega a uma vida prática não vai transformar ninguém. Você pode até entender o que é justificação pela fé, você pode entender coisas sobre a graça, você pode explicar Romanos 8 muito bem, falar muito bem sobre o Evangelho. Mas a pergunta continua: o que o Evangelho está fazendo na sua vida? E é aqui que eu quero trazer isso para a vida real. Eu vou ser sincera com vocês. Às vezes eu escuto coisas como: você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa que ora tanto. Eu sei que muitas vezes isso é falado com muito carinho, até mesmo com amor. Mas eu também aprendi a tomar cuidado com essas frases, porque existe um peso que pode vir junto do que é falado. Como se uma mulher de Deus fosse uma mulher que nunca tivesse medo, que nunca tivesse dúvidas, que nunca se cansasse, que nunca chora, que sempre sabe o que fazer, que sempre tem uma resposta. E ser uma mulher de Deus não é isso. Ser uma mulher de Deus não é ser uma mulher perfeita. Eu posso assumir que eu tenho muitos medos, muitas dúvidas. Eu tenho dias muito difíceis. E eu preciso da graça. Eu preciso de Jesus, todos os dias. E talvez Romanos tenha me ensinado algo de uma maneira muito forte. Que a graça, ela não veio para transformar a gente, para nos transformar em pessoas que não precisam mais de Deus, ou que precisam menos de Deus, porque a gente aprende algo mais. A graça nos mostra o quanto nós precisamos de Deus. E isso muda a maneira como eu vejo a minha própria vida. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e pensem: ela conseguiu, ela é forte o suficiente, ela não passa pelas mesmas lutas do que eu. Não. Eu gostaria que alguém olhasse para a minha vida e enxergasse Jesus. E eu tenho uma frase que eu gostaria muito que você guardasse. Quando alguém olha para mim e diz: você é uma mulher de Deus, eu espero que isso nunca signifique que você chegou lá. Eu espero que signifique que eu consigo ver alguma coisa de Jesus em você. Porque é isso que eu quero. Eu não quero que a minha vida, as minhas redes sociais, o meu ministério, as minhas atitudes apontem para mim. Nunca foi sobre mim e nunca será. Eu quero que tudo isso seja uma reflexão de Jesus em mim. E isso não significa perfeição. Isso significa dependência. Significa continuar aprendendo, sendo corrigida, sendo transformada e continuar voltando todos os dias aos pés de Jesus.
E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas desse capítulo de Romanos 16. Porque Paulo, ele olha para todas aquelas pessoas e ele reconhece que cada uma teve um lugar especial. Porque Fíbe serviu, Priscila e Áquila eles trabalharam, outros sofreram, ajudaram, abriram suas casas. Cada pessoa tinha uma história. Cada pessoa teve uma contribuição. E talvez isso seja importante para nós também. Você não precisa ser outra pessoa, você não precisa tentar reproduzir o ministério de alguém. Você não precisa parecer espiritual para ser usada por Deus. Tudo que você precisa é ser fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque no final, o evangelho é isso. O evangelho aparece quando você serve. O evangelho aparece quando você perdoa, quando você ama, quando você escolhe fazer o bem, quando abre espaço para alguém, quando você permanece fiel, quando você enfrenta uma situação difícil sem abandonar a Cristo, quando você cai, mas você volta, quando você percebe que você errou e você pede perdão, quando ninguém está vendo. E é aí que o evangelho começa a ganhar uma forma na vida real. Quando nós começamos Romanos, nós fizemos uma pergunta: por que todos precisam do evangelho? E agora, depois de 16 capítulos, talvez a pergunta tenha mudado. Porque nós já entendemos que nós precisamos da graça. Nós entendemos que nós somos justificadas pela fé e entendemos que não existe condenação para quem está em Cristo. Nós entendemos que Deus está trabalhando em mim e em você. Entendemos que o evangelho muda a maneira como nós vemos as pessoas, como nós tratamos as pessoas, como nós vivemos e muda a maneira como nós vemos a nós mesmas. Mas agora fica a última pergunta. O que o evangelho está mudando em você? Não o que ele mudou na pessoa do seu lado. Não o que ele deveria mudar na sua igreja. A pergunta é: o que o evangelho está mudando em mim e em você? E se você caminhou comigo durante esses 16 capítulos, muito obrigada. Foi uma alegria ler e aprender Romanos com você. E eu espero que quando você olhar para essa carta novamente, ela não apareça mais como um livro difícil, mais um livro difícil ou apenas um livro difícil da Bíblia. Eu espero que você consiga enxergar o argumento, a coisa maravilhosa que a graça é e a profundidade do evangelho, mas acima de tudo, que você consiga enxergar Jesus. Porque no final, não é sobre nós, é tudo para Ele e é tudo sobre Ele. E talvez seja exatamente isso que eu quero levar comigo quando a gente fecha agora essa carta de Romanos. Não é a sensação de que agora eu e você sabemos tudo, mas sim a vontade de viver mais do evangelho que eu aprendi. O evangelho está mudando em você? E assim, nós terminamos Romanos. Mas a palavra continua. Até a próxima.